Segunda parte, vídeo América do Sul, do Brasil à Colômbia. E assim, no dia 4 de junho, nos despedimos de nossas famílias e partimos do Rio de Janeiro com o objetivo de chegar e sair do Alasca durante o verão, porque quanto mais distante dessa estação climática, o grau de dificuldade para transitar de moto naquela região boreal tenderia a aumentar. Na Argentina, partimos cedo de Salta para poder atravessar a Cordilheira dos Andes o mais cedo possível pelo Passo de Jama, que está a 4.200 metros de altitude. Muita gente já sofreu graves consequências por não ter cumprido esse pequeno protocolo local. Depois, seguimos pela Ruta 9 e após Purmamarca, pegamos a Ruta 52. A região de subida da cordilheira, chamada Cuesta del Ipán, impressiona pela grande quantidade de curvas bem fechadas, que exigem muita habilidade dos grandes caminhões e muita atenção dos motociclistas. No topo da cordilheira, a longa estrada com retas e curvas imensas desenha uma pista perfeita de alta velocidade, na vastidão cercada de montanhas com picos de neves eternas, formando um cenário de beleza monumental. Naquele dia de sol sem nuvens, a atmosfera rarefeita permitia ver toda a abóbada celeste, que refletia um azul safira impressionante, fazendo transbordar na alma do viajante uma imensa gratidão a Deus pelo privilégio de conseguir chegar até aquele lugar. Adentrando o Chile, a descida para São Pedro de Atacama é serpenteada, curta e rápida. Se arriscar descer no fim da tarde, fazer um pit stop no meio da grande reta de chegada é essencial para o motociclista sentir na paisagem dourada o momento mágico do entardecer andino. Nessa oportunidade, enquanto esperava o Edinho concluir a travessia da cordilheira com sua máquina carburada, fiquei tão inebriado com a beleza à minha volta que coloquei para tocar na multimídia da moto a música Hotel Califórnia com os Eagles, e minha alma emocionada fez o meu corpo dançar. Entramos no Peru por Tacna. Mais à frente, avançamos pela rodovia Pan-Americana, margeando o Oceano Pacífico. O cenário comum era de grandes áreas desérticas e muita pobreza pelo caminho, mas era animador observar que o agricultor peruano fazia milagres, transformando parte do deserto em longos oásis verdes, às margens dos poucos rios que tentavam desaguar no mar. Em Máncora, conhecemos o paraíso do surfista no Peru, e mais adiante, rumamos para Tumbes, a fim de atravessar mais uma fronteira. Entramos no Equador. Depois de rodar por boas estradas, mergulhados em densas florestas, subimos montanhas nebulosas para pernoitar em Ambato. Logo, seguimos para a capital Quito, onde fizemos a revisão das motos. Quando fui buscar a minha moto, o lavador se desculpou, dizendo que apesar de ter se esforçado muito para remover a pichação que fizeram na minha carenagem, ainda tinha sobrado alguns pequenos riscos. Ou seja, o garoto do Equador tinha removido o raro autógrafo feito por Willie G. Davidson no Brasil pouco antes da nossa partida. Por Tucán, entramos na Colômbia. A estrada bem conservada subia e descia serras, curvando como uma serpente, rente a abismos que rasgavam aquela terra eriçada, coberta por frondosa floresta tropical. Em toda a estrada, o exército colombiano marcava presença, a fim de manter os guerrilheiros das Farc a boa distância das cidades e estradas, para que o país pudesse respirar melhor. Chegando a Bogotá, o Edinho nos informou que não continuaria até o Alasca. Sem dúvida, a
decisão do amigo, cuja moto muito antiga vinha apresentando panes constantes e o fez sofrer na cordilheira com iminente hipotermia, foi um alívio muito bem-vindo para todos nós. No norte da América do Sul, a Pan American Highway é interrompida pela floresta de Darién, entre a Colômbia e o Panamá. Assim, a solução mais segura e eficiente de traslado das motos entre esses países foi o avião. Então, foi preciso muita resiliência para lidar com a arrastada burocracia da aduana e pagar o preço salgado de $800 pelo embarque de cada moto. Mas, ao menos conseguimos carona gratuita no mesmo cargueiro, viajando sentados em um banquinho, sem cinto de segurança, no cubículo de bagagem da tripulação. Então, pessoal, vamos continuar nessa aventura? Se ainda não está com a gente, se inscreva no canal e clique no sininho para ser notificado sobre as novidades. Forte abraço e até a próxima!